Vários irmãos têm filhos. Portanto, creio que entenderão e concordarão muito bem, por experiência, com aquilo que nós vamos dizer. Os nossos filhos, eles não ficam ansiosos pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. A criança precisa apenas pedir. Ainda tenra, ela chorará pelo leite. É a forma dela pedir. Vai crescendo e sempre que precisa, ela apenas recorre àqueles que ela aprendeu que são seus provedores. Aqueles que cuidam e que têm prazer em satisfazer suas necessidades. Elas não ficam no quarto fazendo conta, elas não ficam pensando se amanhã terão comida. Elas não se preocupam se vão crescer e terão roupa adequada para a fase posterior, para as demais fases de sua vida. Elas apenas comem, elas apenas vestem, elas apenas vão vivendo. Porque elas confiam em seus pais. É verdade que uma criança ainda muito nova pode começar a experimentar a triste angústia que adultos vivenciam, infelizmente, de uma forma tão comum. Tendo em vista que as famílias de nossos dias estão tão instáveis, crianças têm visto que eles já não sabem se confiam nos seus pais ou não. Muitos ameaçam ir embora, outros demonstram um descaso completo. Para alguns, até o pet é mais bem cuidado do que um filho. E isso sim pode trazer angústias a uma criança. Por isso que tão cedo temos visto na nossa sociedade, na nossa geração, crianças com sintomas psicossomáticos. Sintomas de depressão. Como pode? É porque já não tem em quem confiar. Já não tem alguém em quem descansar o coração. E então elas começam a se perder pelo caminho. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus que é Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas, que está em todos os lugares do universo, porque Ele está acima do universo, além do universo, é maior que o universo. Nós temos um Pai que é um Pai de todo amor. E esse amor foi mostrado a tal ponto, a tal maneira, que na cruz do Calvário Ele entregou o seu Filho. De tal modo, tamanho este amor, que Paulo chega a dizer, diante disso, o que vamos dizer? Como é que Ele não vai nos dar todas as demais coisas, se Ele já deu até o próprio Filho? Nós temos um Pai que tem todo o poder, que pode tudo o que quiser, tudo que Ele desejar, Ele pode. Um Pai que conhece o mais íntimo do nosso ser. Aquilo que você não sabe ou não percebe, não se dá conta sobre reais necessidades de sua alma. Porque tão facilmente observamos as necessidades aparentes, a comida e a bebida, as vestes e a casa. Mas há tantas necessidades da alma que passam desapercebidas. E Ele, que sonda os corações, conhece quem você é exatamente. E pode nos dar exatamente aquilo que precisamos. Se uma criança consegue descansar na presença de seus pais, por ter visto que em seu lar há segurança, porque aqueles que geraram também amam e se dedicam a prover tudo o que é necessário. Quanto mais nós, homens de pequena fé,
não seremos cuidados, sustentados por aquele que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 4. Para a partir dele, nós ouvirmos outro atributo de Deus. Na verdade, 3 que relacionaremos: a soberania, a onipotência e a onisciência de Deus. Passamos a leitura, portanto, acompanhe, de Apocalipse capítulo 4, até versículo 1, até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação e opera eficazmente pelo Espírito Santo nos corações. E aqui nós estamos, porque fomos agraciados pelo Senhor, agraciados por teu Filho e pelo teu Espírito para uma nova vida. Ó Senhor, dá-nos entendimento para compreender a tua palavra, a fim de que possamos também aplicar à própria vida e numa geração doente possamos viver uma vida saudável, uma vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, fala conosco. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. O contexto do livro de Apocalipse é fundamental para enfatizar a glória, o poder, a soberania, o que Deus manifesta acerca de si mesmo neste capítulo. Porque quando o apóstolo João recebe a revelação de Apocalipse, as coisas não estavam boas, não mesmo. Ele mesmo, no versículo 9 do capítulo 1, diz que era companheiro na tribulação e estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Perseguição ao cristianismo. As coisas não estavam boas, de modo que podemos imaginar que eles estavam bastante conturbados, porque as coisas não estavam boas. Capítulo 2, versículo 10, diz que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós. Versículo 9 diz que ele conhecia a tribulação da igreja. Versículo 13, e o Senhor nos diz
que Antipas, a testemunha fiel, foi morto onde Satanás habita, e se refere à cidade de Pérgamo. E deste modo, nós encontramos um contexto bastante caótico. Será que Deus perdeu o controle de tudo? O que está acontecendo? Aquele que veio, morreu por nós e prometeu nos dar vida eterna, de repente perdeu o controle da própria existência do homem, da história humana? Apocalipse nos conta muitas tragédias, muitos sofrimentos, pessoas que morriam por causa da fé. Capítulo 6, o 5º selo, ao ser aberto, nos revela as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Até quando vai ser assim? Um contexto que, ainda que esteja longe de ser o nosso, tendo em vista que eles estavam sendo perseguidos diretamente pelo fato de serem cristãos, por serem cristãos, é um contexto que nos lembra o fato de estarmos vivendo dias difíceis. E Deus, onde está? Onde está o Senhor da glória? Ele revela para o apóstolo João. Ele está num alto e sublime trono, glorioso. Acima de tudo, Ele está lá. O versículo 1 do capítulo 4 nos diz que Deus chama o apóstolo João para um outro lugar, uma porta no céu, onde será revelado o futuro de João. Não nosso futuro, o futuro de João. Ou seja, os dias que viriam a seguir em relação ao apóstolo João. E ele diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O Senhor diria aquilo que ainda aconteceria. Ele pode dizer o futuro. Como ele pode dizer o futuro? Como ele pode nos contar as coisas que ainda vão acontecer? Se o homem tivesse tal poder sobre a sua vida, a ponto de, numa plena liberdade, fazer apenas a sua vontade, como Deus poderia dizer o que ia acontecer? Afinal das contas, mesmo que eu conheça você, eu posso ter uma noção das suas escolhas diante de situações da vida. Mas, se eu não tiver algum controle sobre você, eu não terei jamais a certeza se você realmente fará tais escolhas. E, portanto, para mim, a sua vida é como que um livro aberto. Para mim, o seu futuro é um futuro incerto. Eu não sei. Todavia, não é assim para com Deus. Isaías 46, versículo 9 e 10, nos diz assim o Senhor pelo profeta: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Observe que ele não está se referindo a um futuro como quem tenta imaginar o que as pessoas farão, mas como quem tem um propósito, uma vontade. Eu farei a minha vontade, eu farei isso, a minha vontade se cumprirá, independentemente de qualquer vontade humana. Aquele que pode fazer o que quer, porque realmente é Senhor sobre tudo e sobre todos.
ele nos conta o futuro em Apocalipse. Ele nos conta o que há de fazer. E esse está sentado. Observe essa imagem da pessoa sentada. Tem uma imagem gloriosa. E ela está imóvel. Esse é um fato importante. Uma pessoa que está diante de problemas, você, por exemplo, contas para pagar, saúde, precisando de remédio, problemas na família, problemas no trabalho, problemas em geral, você não fica sentado de forma gloriosa, mas você tem todo o seu corpo em movimento pela própria pressão da realidade. E a ansiedade, o medo, a dúvida e o propósito de tentar solucionar problemas torna você muito móvel. Mas nesse trono tem alguém imóvel. Ele parece que não tem nenhuma preocupação com o que está acontecendo. Ele não está como reis tantas vezes fizeram, para lá e para cá, na frente do trono, ou mesmo se movendo, se mexendo, preocupado, porque notícias más foram dadas ao rei. Ó rei, uma guerra se instalou em tal província, ó rei, de insatisfações civis, e assim, problemas e problemas e problemas, o rei fica cheio de perturbação. Mas não esse rei, não esse rei. Pais sabem muito bem o que é estar cheio de preocupações. Quando problemas vêm de todos os lados e precisam tomar atitudes, afinal, a família está sobre seus ombros e eles precisam agir. Então, preocupações tomam conta de seu coração e eles ficam para lá e para cá, pensando, refletindo o que fazer diante de tais questões. Mas esse rei, não! Este rei está imóvel. Ele está simplesmente assentado no trono. Está tranquilo. Está sereno. Ele parece ter realmente o controle sobre tudo. Ele não está preocupado. Sua imagem não é de um homem cansado, afadigado, de um homem perturbado, apreensivo, mas de alguém que está realmente cheio de glória. Quem está no trono está muito seguro, está muito firme, porque é o Senhor soberano de todas as coisas. Não há preocupações em seu rosto, não há temores, não há medos, não há incertezas. Ele está tão firme que ele simplesmente está sentado gloriosamente em seu trono. E tudo está acontecendo ante os seus olhos. E os homens fazem a maldade diante de seus olhos. E os problemas estão acontecendo diante de seus olhos. Mas ele está lá, imóvel, gloriosamente sentado no seu trono, que está acima dos céus, e pode contemplar todos os homens, mas ele permanece imóvel. Por que ele permanece imóvel? Porque tudo e todos estão debaixo de seu poder. O versículo de número 6 nos diz que há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos. Não é desconhecido de nós, ainda que vivamos na serra, que o mar costumeiramente vive perturbado. O mar está sempre tragando homens. E os marinheiros que o digam. Jonas foi lançado a um mar conturbado que quase naufraga o navio onde ele estava. O mar da Galileia, revolto,
quase tragou o barquinho onde Jesus estava, até que ele se erguesse e dissesse: cala-te, aquieta-te. E o mar silenciou sua voz voraz. Neste momento, o mar está imóvel, porque está debaixo, na presença do Deus. Ele nada pode fazer. O mar revolto está aquietado, de tal modo que o trono de Deus domina perfeitamente. Se Jesus já mostrou a glória do Senhor, andando por sobre o mar, mostrando seu senhorio sobre as águas revoltas, que muito bem representam a perturbação e o caos do inimigo. Aqui, este mar nada pode fazer, porque o trono de Deus está sobre ele. Deus está serenamente sobre tudo e sobre todos. E vai revelar todo o futuro em Apocalipse. Deus e a sua soberania. Isso não é apenas um conteúdo para estudos teológicos avançados. Isso não é um assunto para doutores, mestres, pastores. Esse é um assunto demasiadamente fundamental para a vida cristã, para a vida da sua família, para a sua vida. Porque tem implicações profundas. Mas, será que o seu coração entende o que significa a soberania de Deus? Aquele que está sentado no trono, imóvel, sereno, gloriosamente reinando sobre tudo e todos, porque tem tudo sobre o seu poder. Tudo sob o seu poder. Mas para você, o que isso significa? Os homens vivem perturbados. As pessoas querem resolver os problemas com suas próprias forças, como se Deus simplesmente não existisse. Mas Hebreus nos diz que aquele que se achega a Deus precisa primeiro crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Qual é a sua confiança em Deus? Qual é a sua confiança no Senhor? Está ansioso pelo que vai comer? Deixe-me contar. Gênesis nos mostra o começo de tudo. E lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de você nascer, Deus estava lá. E foi Ele que teve a ideia de criar todas as coisas. Aquela comida que você anseia, aquelas necessidades que você deseja. Em Gênesis 1 diz, Deus teve a ideia de criá-las. Deus, em cada dia da criação, fez tudo e tudo muito bom. Foi Ele que deu a você a comida que você tantas vezes sente necessidade. Ele fez, Ele soberanamente, sem ninguém dar conselhos. Não, ninguém disse a Ele, ó Senhor, por favor, cria a comida porque nós precisamos. Ó Deus, por misericórdia, dá-nos água porque estamos sedentos. Ninguém disse a Deus o que era bom, o que era necessário. Mas Ele, em toda a sua glória, foi criando aquilo que foi de sua vontade. E tudo muito bom. Será que aquele que criou as coisas que hoje usufruímos não pode nos dar daquilo que fez para o nosso próprio bem? Será que não? Mas você, onde tem procurado essas coisas?
confiado apenas em suas mãos? Onde tem procurado essas coisas? Ele criou tudo e nos deu tudo o que criou. Por que então ficaríamos ansiosos? Mateus nos alerta a isso. Na verdade, palavras do Senhor Jesus, Mateus 6, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, disse o Senhor Jesus, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observem, ó homens de pequena fé, vocês já viram que as aves não têm celeiros? Vocês já observaram que os animais, eles não cultivam a terra, eles apenas comem, no máximo caçam para o dia. Podemos dizer que eles têm o pão nosso de cada dia, porque realmente comem dia a dia o alimento que o Senhor lhes dá. Então, considerai estas coisas. Se Deus trata assim uma criação inteira que não fora feita à imagem dele, mas que desfruta da bondade daquele que não só criou, mas é o Senhor de todas as coisas, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque são aqueles que não conhecem a Deus que se preocupam com tais coisas. Apenas busquem o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. No dia da sua aflição, quando você está angustiado com os problemas que cercam a sua vida, lembre que aquele que criou todas as coisas está num alto e sublime trono, e ali imóvel contempla as suas obras, e com glória permanece sereno, porque tudo está debaixo de seu trono, e nada foge de seu olhar, nada está além de seu poder, todas as coisas estão ao seu alcance, porque tudo ele criou. Como diz Paulo em Romanos 11, versículo de número 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É este que graciosamente, manifestando, como diz próprio Paulo em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é o Senhor das nossas vidas, mas também se fez nosso Pai. Você sabe o que é ser pai? Eu sei que sabe. Alguns talvez tenham tido más experiências paternas. Alguns talvez não tenham tido pais que refletiram a beleza da paternidade divina. Daquele que cuida, que ama, que se dá, daquele que protege, ensina e com firmeza conduz na verdade. Aquele que não deixa, não abandona, antes luta e trabalha, levando sobre seus ombros o fardo pesado da família. Com certeza não é leve, porque somos pecadores. O Deus que nos carrega desse jeito. Mas alguns não viram isso.
Mesmo você que não desfrutou desta bem-aventurança, você pode e deve olhar para o Senhor desse modo. Porque Ele graciosamente nos viu abandonados, jogados no meio de um mundo que jaz no maligno. E na lama, no lamaçal do pecado, nos acolheu para si. Ninguém nos colocou em sua porta, mas Ele foi atrás de nós. Ele foi ao nosso lugar, ao nosso alcance, e nos atraiu para si, nos colocou em seu lar. Ele nos lavou com a justiça do Cordeiro. Ele nos limpou com a santidade do seu Espírito. Ele nos vestiu com sua palavra. E assim nos trouxe um novo lar. A adoção. Você não precisa se sentir órfão de pais segundo a carne. Porque há um grande Pai que acolhe todos nós para nos abençoar como família dele. Em Efésios 2, Paulo diz que somos família de Deus. Portanto, aquele que está no trono é também o nosso Pai. Como é que filhos que conhecem bem o Pai, seu amor, sua ternura, sua firmeza, seu cuidado, não confiarão neste Pai? Como é importante exercermos a confiança. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a soberania de Deus. A democracia é uma expressão clara de que o homem acha que tem o controle sobre a história. Ele diz, não, nós decidimos quem sobe ao poder. E ignoram que não importa os meios, Deus continuará sendo aquele que tira e põe os governantes. Não importa se usando um ou muitos homens, Ele continuará sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O mundo não conhece a soberania de Deus, mas poderá vê-la claramente quando contemplar um povo que se chama pelo nome do Senhor, que tributa glórias a Deus, que se diz cristão por causa do Filho de Deus, que vive serenamente. Sim, um povo que no meio do mar revolto consegue descansar no barquinho, porque o Senhor está nele. Um povo que em meio às tribulações da vida recorre ao único Deus e então espera por Ele, porque sabe que Ele está no trono, reinando absoluto e todas as coisas estão debaixo de seu poder e nada fugirá ao seu controle, nem o homem mais vil, nem o mais tirano daqueles que governam, nem o mais injusto dos que estão nos tribunais. Todos estão diante de seu olhar e receberão, segundo as suas obras malignas, o justo juízo de Deus. E um povo, diante deste caos, de um mundo que jaz no maligno, consegue andar serenamente. A nossa serenidade como povo de Deus é um testemunho da soberania do Criador. Mas se o mundo olhar para nós e ver que a ansiedade, a apreensão, as preocupações, o jeitinho brasileiro medíocre e as muitas formas inapropriadas de se tentar resolver problemas estiverem presentes, como o mundo poderá ver a soberania daquele que nós anunciamos? Como poderão ver que de fato há implicações de conhecer o Deus Criador e Senhor de toda a terra?
É por causa dessa plena convicção que não e não mesmo. Não existe depressão na Escritura. Pode criar, inventar, nessa exegese do povo. Não tem. Tem homens que sofrem, mas esperam em Deus. Não tem homens que se sentem perdidos. Tem homens que esperam em Deus. Davi foi muito angustiado, como nenhum de nossa geração sabe disso. Nenhum vivenciou isso. Talvez alguns que vivem no Oriente, mas o Ocidente, que sabe sobre sofrer por amor a Deus? Quase nada. E é este Davi que sofreu por ter sido escolhido por Deus, não só para ser o rei do povo do Senhor, mas da linhagem do Messias, o Salvador, que declarou no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como isso é precioso! De tal modo que este homem atribulado pôde descansar no Senhor. Pôde ter uma vida serena e nas suas aflições recobrar ânimo. Pôde ver esperança quando tudo parecia estar perdido. Pôde se manter quieto e tranquilo quando o afrontavam e perseguiam. Pôde esperar em vez de revidar os seus inimigos, porque a soberania de Deus, o senhorio de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus era uma realidade para Davi. Não era apenas um estudo acadêmico como em nossos dias. Não era apenas uma forma de denominações se gabarem em relação às outras. Era uma realidade tão dentro de seu coração que sua alma repousava nos braços do Senhor. Não era porque Davi vivia tranquilamente, não. Mas porque no vale da sombra da morte, ele estava desfrutando da presença do Senhor. Como ele diz no Salmo 23, Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Conhecer a glória de Deus não é apenas para envaidecer a mente, o coração de alguns poucos. Conhecer a soberania, o poder, todo o saber de Deus é para nós vivermos descansando na presença dEle. Implicações fundamentais para o dia a dia. Mas me diga, como é que o mundo verá a soberania de Deus
Se o cristianismo de nossos dias é tão ansioso quanto qualquer outra pessoa deste mundo. Se o cristianismo em nossos dias vive tão apreensivo e preocupado com as suas próprias forças quanto qualquer gentio pagão deste mundo, jamais mostraremos ao mundo a beleza do ensino sobre a soberania de Deus, se as nossas vidas não refletirem a serenidade do conhecimento de que Deus está no trono e sempre estará lá. O saber que não importa se é a vida ou se é a morte, todos estão debaixo de seu poder. Ele é Senhor de tudo isso. E Ele continuará sendo para sempre. Você que é pai e procura ter um certo controle sobre a sua vida familiar, para dar aos seus filhos a segurança que precisam, para inclusive crescerem emocionalmente estáveis, como pessoas serenas, que sabem que podem e devem confiar. Precisa vivenciar a mais profunda realidade de que o nosso Pai é também o soberano de toda a terra. E não importa quem se volte contra, não importa o tamanho dos inimigos, não importa a ameaça dos adversários, não importa a gravidade dos problemas, Deus está lá, no alto e sublime trono, reinando absoluto sobre todos. Então por que você anda ansioso? Por que está preocupado? Por que teme o amanhã? Por que a doença aflige seu coração? Por que a fome angustia sua alma? Por que os problemas tiram suas noites de sono? Por quê? Por quê? Davi, perseguido por um homem que queria matá-lo, conseguia dormir à noite. Como ele conseguia dormir à noite? Ele diz no versículo 1 do Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Seu próprio filho queria matá-lo. E é nessa oração que ele diz, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Ele conseguia dormir. Um homem demasiadamente atribulado conseguia repousar a cabeça sobre o travesseiro e dormir quando outros queriam a sua vida. E assim, ele diz também no Salmo 4, versículo 8, ainda clamando a Deus para que o acudisse diante dos seus inimigos. Ele diz, em paz me deito, em paz. Ele não está se referindo ao fato de que os homens ao seu redor estão em paz. Não. Ele não está se referindo ao fato de que não há problemas em sua vida. Porque ele está clamando, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele está em paz, porque, como nos diz Paulo em Filipenses, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E assim Davi, em paz, se deitava e logo pegava no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A soberania de Deus nunca foi apenas um estudo acadêmico como tem sido em nossos dias.
ela era a vivência do povo de Deus. Porque aquele que é soberano tem todo o poder sobre tudo. De tal modo que quando em Êxodo Deus revelou seu poder sobre Faraó, sobre o Egito, um grande império daqueles dias, libertando um povo escravo, oprimido pelos egípcios. Deus mostra que Ele não só é Senhor daquilo que está fora do homem, mas Ele é Senhor até do coração do homem. E Deus então diz, no capítulo 7 de Êxodo, versículo a partir do 1, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Você será como Deus, porque você dirá, e Arão, seu irmão, estará falando por você. Que era exatamente a relação entre Deus e os profetas. Por isso essa comparação. E no versículo 3 ele diz, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Observe que Deus mostraria o seu poder e a soberania sobre tudo para uma nação pagã por meio do seu povo. Deveria ser diferente em nossos dias? Não deveríamos ser um povo que mostra ao mundo o poder e a glória do Senhor de toda a terra? Não deveríamos nós mostrar que a soberania de Deus é real e as implicações podem ser vistas em nossa vida? Deus mostrou sua glória a todas as nações daqueles dias, a começar pelo Egito. Deus também manifesta a sua glória para todas as nações de nossos dias, a começar conosco, quando de fato nós mostramos as implicações da soberania de Deus. Mas quando isso não acontece, o que dirá o mundo do nosso Deus? O que dirá o mundo daquele a quem declaramos ser o Senhor de toda a terra? Portanto, precisamos aplicar à nossa vida o conhecimento da soberania do Senhor. Precisamos aplicar à nossa vida o conhecimento do poder de Deus. Não apenas para que façamos algumas orações nos momentos de aflição, mas para que vivamos serenamente nos dias maus, quando tudo é contrário à nossa vontade, aos nossos desejos, às nossas necessidades. Para que o mundo veja que realmente a paz de Deus é real no coração daqueles que são filhos do Senhor, o soberano de tudo. O que você tem feito diante dos problemas? Como você tem reagido? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a vida diante do Senhor. Vimos isso agora em Davi. Vimos também em Apocalipse 6 o clamor daqueles que estavam passando por grandes aflições. Confiar na soberania de Deus tem como uma implicação imediata uma vida de oração. O não agir com as suas próprias forças, o não articular, o não esperar que dependa de você, ou mesmo tentar aqueles jeitinhos nojentos do brasileiro. A oração é uma implicação imediata da soberania de Deus. Em Apocalipse 8,
Quando o cordeiro abriu o 7º selo, veio um anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, junto ao altar de Deus, com um incensário de ouro. O que é o incensário? Ele nos diz: e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. A oração é a implicação imediata do conhecimento da soberania de Deus. Não importa o tamanho do problema, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a questão, não importa. Sempre será a oração a atitude primeira do povo do Senhor. O colocar diante de Deus os nossos governantes, o colocar diante de Deus as questões sociais, a saúde pública, o colocar diante de Deus as necessidades familiares e as coisas mais íntimas do coração. A oração sempre será uma implicação imediata. O saber que Deus tem o controle sobre tudo significa que eu tenho um único a quem recorrer. A fonte de todas as coisas, a causa primeira, o motor imóvel, aquele que é a razão de tudo e que permanece no trono imóvel, sereno, com glória e poder, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle e nada foge. Não importa o tamanho. Então só tem um único a quem recorrer, por meio de seu Filho, o nosso mediador. Nós temos que ir a Deus. Senhor, coloco diante de Ti a minha necessidade. Coloco diante de Ti as nossas necessidades. Coloco diante de Ti as nossas vidas. Porque Ele é o único que pode nos dar segurança. Filhos, quando precisam, não recorrem a outros pais. Eles recorrem aos seus pais. Filhos, quando têm carências, necessidades, não saem pela rua procurando emprego para tentar solucionar os seus problemas. Eles recorrem aos pais. Porque sabe que é deles que deve vir toda a providência. E você não sabe que é de Deus que deve vir todo o socorro, que deve vir todo o auxílio, que deve vir todo o sustento, que deve vir toda a providência para as nossas vidas, não sabe que é de Deus que deve vir todas as coisas? Como não pode saber? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, filho meu, o Senhor quer apenas que descansemos. Sim, apenas descansemos. Descansemos no Senhor. Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. E então sejamos instrumentos para manifestar a verdade e que Deus é realmente o Senhor de todas as coisas. Então, reflita diariamente sobre isso. E não importa o que aconteça, faça apenas uma coisa: ore. Para que a partir da oração Deus dê direção. A partir da oração lhe dê descanso. E você possa glorificar a Deus com serenidade.
Você crer que Deus é soberano? Graças ao Senhor por isso. Mas não adianta crer que Deus é soberano se o seu coração pensa que tudo depende de você. Se você crer que Deus é Senhor sobre todas as coisas, haja como tal e viva a paz de Deus, que excede todo entendimento.